Louvores, entrevistas, Ecos do Calvário, anunciando a palavra de Deus e a volta de Jesus. Apresentação, Pastor José Ivan. Bendito seja o nome de Jesus. Primeira carta de João, no capítulo 3, versículos 1 em diante, nos diz as Sagradas Escrituras: Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que pratica o pecado, também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não pratica o pecado. Qualquer que permanece em pecado não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão não é de Deus, porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que amemos uns aos outros. Glorificado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muita alegria, com muito gozo, que estamos aqui nos estúdios da Rádio Efraim para mais uma edição do programa Ecos do Calvário. Este programa que tem o comprometimento de adorar o nome de Jesus e pregar a sua santa palavra. Já estamos aqui, eu, irmão Kélio, historiador, e o nosso querido Joseph, aqui no comando. E vamos louvar a Deus. Você pode nos ligar nesta noite para o nosso telefone, que é o 9950 8280, e o zap da Rádio Efraim, 92 99 7396. Então você interage conosco, manda sua mensagem de áudio e Deus vai nos abençoando grandemente. Vamos ouvir o cantor Esdras Carneiro e a música Grande Viagem. Derrubando aí, é? 20h14 aqui na Grande Jurema, programa Ecos do Calvário, pela Rádio Efraim 92,1. E é verdade este louvor. Em breve Jesus virá e nos levará para o céu. Você que ainda não teve um encontro com Jesus, você está tendo a grande oportunidade de ouvir a sua palavra e estes belíssimos hinos e render-se a Jesus, recebê-lo como seu Senhor e como seu Salvador, para morar no céu com Jesus.
Eu quero rogar a Deus pela vida dos nossos colaboradores do programa Ecos do Calvário. O nosso pastor presidente, pastor Francisco Erivelto, um grande abraço, Deus o abençoe grandemente. Pastor Erivelto Júnior, servo de Deus, também que a bênção de Deus esteja sobre ele. O pastor Mercinho também, servo de Deus, vereador em Calcaia, Deus o abençoe grandemente. Pastor Fernando, lá do Encontro das Praias, um grande abraço, Deus te abençoe. Pastor Anísio, também, Deus prospere a sua vida, o seu ministério. Nosso querido irmão Sansão, Deus continue a abençoá-lo. A irmã Conceição também, Deus continue abençoando a sua serva. Pastor Natanael, Deus também te coroe de muitas bênçãos e de vitórias. Evangelista Hugo Pontes, Deus te abençoe grandemente. Pastor Flávio Deraldo, que as bênçãos do Senhor continuem na sua vida. Presbítero Messias, Deus te abençoe grandemente. Irmão Misael, servo de Deus, grande cabeleireiro em Calcaia, Deus te abençoe grandemente. Meu amigo pastor Adailton, um grande abraço, Deus te abençoe grandemente. Irmão Jofre, também Deus te abençoe grandemente. Pastor Osiel, que Deus abençoe seu ministério, sua vida, sua família. E o nosso querido doutor Jaziel, deputado federal, um grande abraço. E o nosso querido presbítero Nascimento, que vai estar aqui falando sobre a sua empresa de óculos, Providência, me parece o nome da empresa do nosso amado irmão Nascimento. Deus os abençoe grandemente e que vocês sejam ricamente abençoados pelo Senhor. Glória a Deus. Vamos também ouvir o nosso amado querido irmão Quélio, trazendo uma rápida palavra, porque já vamos falar sobre os filhos de Deus. Todos são filhos de Deus? A Bíblia Sagrada afirma que todos são filhos de Deus ou não? Então, daqui a pouco, vamos saber se realmente isto é verdade. Irmão Quélio, um abraço, a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor José Ivan, a paz do Senhor a todos os ouvintes do programa Ecos do Calvário. Lembrando, continuem se inscrevendo, compartilhando no EC Ecos do Calvário, canal do YouTube. Já ultrapassou 400 pessoas. Glória a Deus. Também quero abraçar o nosso querido pastor, comunicador fino da Rádio Efraim, pastor Henrique. Henrique, já chegou aqui o José, viu? Acabei de primeira. Um abraço, meu querido pastor Henrique, talvez esteja com ele sexta-feira, lá no estúdio da rádio, lá em Messejana. Um grande abraço, pastor Henrique. Continua, Kelly. Glória a Jesus. Passo, pastor Henrique de Castro. Na verdade, minha mãe ouve o senhor, viu? Programa aí das 11 horas. 10 às 11, né? Mas, meus queridos, mandando os meus rápidos abraços para minha mãe, que está ouvindo Cadeira Cativa do programa Ecos do Calvário, colaboradora, e também ao Eude, o rapaz cheio de saúde, de força, graça e vida que é em Cristo Jesus, e também aí a vizinhança, que também está ouvindo o programa Ecos do Calvário, né? Seu Bonerges, enfim, também a todos aí do meu no bairro aí, Padre Romualdo. Glória a Deus, queridos. As Escrituras Sagradas falam em 2 Pedro, no capítulo capítulo 18. Não, perdão, capítulo 2, versículo 18. Aí até o 20, dizendo o seguinte: porque falando coisas muito arrogantes de vaidades, engodam com as concupiscências da carne, com dissolução, aqueles que estavam se afastando dos que andam em erro, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo.
quanto se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro, porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que conhecendo, desviando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro de lama. É impressionante uma coisa, pastor José Ivan, que o texto chama a atenção. Os falsos profetas, que já foram outrora verdadeiros profetas porque estavam em Cristo Jesus, eles deliberadamente se afastaram do Senhor de maneira consciente. E sabe o que eles fazem? Eles reproduzem os vícios deles para as pessoas, e é específico o texto, que estavam se afastando do erro. O que significa isso? Porque a pessoa que já está em erro não precisa ser afastada do caminho certo, porque nunca teve certo. Mas o falso profeta é especialista em afastar a pessoa que estava indo na direção de Cristo, persuadi-la para a apostasia, porque só conseguem ver nos outros, senão os vícios que carregam em si mesmo. O que significa isso? São pessoas que estavam em Cristo Jesus, aquelas que outrora estavam em Cristo Jesus. De repente, eles, sem mais nem menos, não sem mais nem menos, já é realmente ali planejado a pessoa fazer exatamente essa apologia ao pecado, afastando-se de Jesus, se tornando falso profeta, incentivando os outros a também se tornarem falsos profetas. É a famosa reprodução espiritual. O que é que acontece? A pessoa está em Cristo, ela quer que o outro também fique em Cristo. Anuncia a salvação, a graça de Cristo, a fé. Aquele que se desvia, que não quer mais a presença de Jesus dentro de si através do Espírito Santo, ela só pode reproduzir simplesmente aquilo que outrora ela vivia antes de conhecer a Cristo. Por isso que o último estado, e aqui a gente entende, porque o último estado da pessoa se tornou pior que o primeiro, porque ela já, além de receber 7 demônios, carrega essa, vamos dizer assim, sina, entre aspas, de querer desviar as pessoas do caminho da verdade e fazer apologia à mentira. E temos vários exemplos de pessoas que outrora pregavam o evangelho. Não vou citar nomes, mas teve até um que pregava o evangelho de maneira espetacular. Não somente ele se desviou, a mulher dele também se desviou e se tornou alguém aí da vida, né? Da vida. E, rapaz, eu fiquei chocado quando eu soube disso. Meu Deus, um pastor tão abençoado. Sabe o que é que tem em comum isso? Para finalizar, a parábola dos maus lavradores. Eles pensam que a vinha é deles, não do Senhor. Toda vez que isso acontece, a pessoa ela cai. Por quê? Porque ela começa a inflar o seu ego e confiar em si mesma. Não está mais sobre o caminho e a direção do Senhor Jesus e do Divino Espírito Santo. Por isso, cuidado. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12. Aquele, pois, que cuida estar de pé, olhe para que não caia. Pastor José Ivan. Glória a Deus, é verdade, meu amigo. Eliezer Rosa e a música Chora nos Pés de Jesus.
20 horas e 20 minutos na Jurema. Que Deus abençoe a sua vida. Na verdade, nós estamos aqui nesta terra com o compromisso de falar a palavra de Deus, porque entendemos que a palavra de Deus salva o pecador, transforma o ser humano, faz dele uma nova criatura. Se ele era rejeitado pela sociedade e crê em Jesus, o Senhor reintegra-o à sociedade e faz dele uma bênção. Portanto, nem tudo está perdido. Jesus continua no controle. Jesus é Deus e opera maravilhas. E vamos continuar louvando a Deus, porque é salutar louvar a Deus. Nos momentos bons, louve ao Senhor. Nos momentos adversos, louve ao Senhor. É bom louvar a Deus, exaltar o nosso Deus. E, além de louvarmos a Deus, também precisamos com urgência anunciar a palavra dele e afirmar ao mundo que Jesus está voltando. O fim se aproxima. Vamos ouvir Cícero Nogueira, O Fim da Peleja. Assembleia de Deus de Caucaia, uma igreja de refúgio. Os nossos cultos toda quarta-feira, sexta-feira e todo domingo. A igreja de refúgio lá em Caucaia, igreja redonda, presidida pelo nosso querido pastor Erivelto, a quem quero abraçar e cumprimentá-lo com a paz do Senhor. A porta vai se fechar. Nós, ao lermos a palavra de Deus, lá em Gênesis, Deus usa o pregoeiro da justiça Noé, e ele passou 120 anos anunciando que Deus traria um dilúvio sobre a terra. E os seres humanos continuavam sem crer, até desdenharam contra Noé, chamaram talvez de louco, de maluco, mas Noé tinha conversado com Deus. E a Bíblia diz que naquele tempo, no tempo determinado por Deus, deu uma mão por fora e fechou a porta da arca. E aí, quando fechou a porta da arca, veio o dilúvio e todos foram destruídos. A arca simboliza hoje Cristo. Quer ter salvação, quer ter segurança, quer ter a vida eterna, é fundamental você receber a Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Louvado seja Deus, e vamos, mais uma vez, abraçar os nossos colaboradores do programa Ecos do Calvário, aqueles que sustentam o nosso programa, o nosso querido pastor presidente, pastor Francisco Erivelto, pastor Erivelto Júnior, pastor Mercinho, pastor Fernando, pastor Anísio, irmão Sansão, a irmã Conceição, pastor Natanael, evangelista Hugo Pontes, pastor Flávio Aderaldo, presbítero Messias, irmão Misael, pastor Adailton, irmão Jofre, pastor Osiel, doutor Jaziel e o presbítero Nascimento. Que Deus os abençoe grandemente, copiosamente, em todas as áreas das suas vidas. Aleluia! E vamos louvar o Senhor com mais um louvor, e logo após estaremos abordando o tema que nós lemos em 1 João, os filhos de Deus. Vamos ouvir agora a cantora Zira Araújo e a música Autor da Nossa Fé. Bendito seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, nós lemos nesta noite o capítulo 3 de 1 João, do versículo 1 ao versículo de número 11. E este texto da palavra de Deus fala com muita clareza quem são os filhos de Deus e os filhos do diabo. É por isso que nem todos são filhos de Deus,
mas podem ser filhos de Deus. É isto que a palavra de Deus nos revela, nos informa. É por isso que a igreja está nesta terra, pregando o evangelho de Jesus, para que você creia em Jesus e torne-se filho de Deus. Vejamos o versículo de número 1, irmão Kelly, quando a Bíblia diz: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. A grande alegria de Deus, quando você crê em Jesus para ser filho de Deus. Deus se alegra com os seus filhos, com aqueles que creem em Jesus e tornam-se filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. O mundo está com a mente cauterizada, com a mente obscura para entender o Evangelho. Somente quando ele abre o coração para Deus, ele se rende ao Evangelho de Jesus, vem sobre ele a iluminação do Espírito Santo, tira as escamas dos seus olhos, limpa a sua mente e você passa a conhecer a Deus, conhecer a Jesus e servir a Deus. Porque enquanto o homem está vivendo uma vida pecaminosa, ele está morto diante de Deus e não é filho de Deus. Para tornar-se filho de Deus, tem que receber a Jesus como Senhor e como Salvador. É isto que a palavra de Deus nos informa, nos assegura. E você está tendo hoje uma oportunidade de ouvir esta palavra, irmão Kelly, e abrir o coração para Jesus, permitir que o Evangelho adentre no seu coração e faça o trabalho da transformação na sua vida, irmão Kelly. Glória a Jesus. Pois é. Tantas bobagens têm sido propaladas nos nossos meios de comunicação, inclusive essa distorção que existe sobre essa questão de ser filho de Deus, porque veja o seguinte, a Bíblia ela separa muito bem. Adão era filho de Deus até desobedecer. Depois foi a criatura de Deus que mergulhou a terra na maldição. Gênesis capítulo 3, versículo 17. Adão, maldita é a terra por tua causa. Vamos refletir um pouco. Adão, ele deixou de ser filho de Deus. E o homem, a partir de Adão, ele sofre uma coisa chamada orfandade espiritual. Se lembra quando Jesus ele falou para os discípulos dizendo: não vos deixarei órfãos? Ali, Jesus estava afirmando o seguinte: olha, vocês não me conheceram apenas por um acaso, mas vocês me conheceram e creram em mim, e eu vou continuar sustentando vocês para vocês continuarem tendo contato com o Pai. Por isso Jesus ele fala: não vos deixarei órfãos. A orfandade espiritual que invade e toma conta do ser humano, e por isso que ele vive em agonia. Você está vendo todas essas doenças complexas que hoje em dia existem? Acompanha há 50 anos atrás, há 80 anos atrás, as pessoas não tinham tanto isso. De uma certa maneira, a sociedade daquela época, apesar da pecaminosidade, tinha um pouco mais de temor a Deus. E essas doenças foram se manifestando geração após geração. Por quê? O que aconteceu? O amor foi esfriando. Toda forma de indisciplina, toda forma de exaltação pecaminosa, porque pecado existe, mas a exaltação pecaminosa foi tomando conta de tal forma que
a humanidade parece ser escrava dela própria e até da opinião dos outros. Filho de Deus é aquele que dá fruto. Filho de Deus é aquele que ama o Pai na pessoa de Jesus Cristo de uma tal forma que não vê a vida ter sentido sem a presença de Jesus. E é interessante uma coisa. Toda vez, como já tinha refletido até antes, pessoas pegam, abandonam Jesus, querem colocar também para que as pessoas também abandonem a Jesus. Mas aquele que é filho de Deus, ele quer que as pessoas aceitem a Jesus. E o mais curioso de tudo isso que foi falado é de que tais pessoas, elas ou vão amar a Deus ou vão amar o sistema corrupto. Por isso, aí é que vemos a coisa. Por isso, Jesus ele disse que a pessoa não pode servir a 2 senhores ao mesmo tempo. Porque aquela coisa, o coração dela, ela vai amar ou a Deus ou ao sistema do diabo. Qual é a sua escolha, meu querido e minha querida, nessa noite? O que você quer amar? O que está no teu coração? Qual é o teu tesouro? Qual é aquilo que você realmente ama e se importa? É com a pessoa de Jesus? Você é filho de Deus. Não é a pessoa de Jesus? É outra coisa? Você está, infelizmente, no mundo que jaz no maligno e densas trevas estão sobre você. Por isso que quando, pastor José Ivan, a pessoa vai falar do amor de Jesus para alguém, ou essa pessoa presta atenção, ou ela rejeita. Jesus, ele não consegue fazer uma coisa chamada indiferença. Só se a pessoa fingir. O versículo 2 nos diz, amados, agora somos filhos de Deus. Agora, exatamente quando você crê na obra salvífica que Cristo realizou no Calvário. E você crê em Jesus, olha o que diz a Bíblia, amados, agora somos filhos de Deus. Outrora não éramos, porque servíamos ao mundo, porque estávamos mortos espiritualmente, mas agora somos filhos de Deus, através da nossa aceitação de Jesus como Senhor e como Salvador. E ainda não é manifesto o que havemos de ser. Olha a regalia, o privilégio, os benefícios que teremos como filhos de Deus. Ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Olha que promessa grandiosa. Neste tabernáculo que nós vivemos, nós não temos como ser semelhante ao Senhor e nem vê-lo. Mas quando nos despirmos deste tabernáculo e assumirmos o corpo glorificado, nós veremos a Jesus como ele é e seremos semelhantes a ele. Ainda não é manifesto o que havemos de ser. Já imaginou nós termos um corpo semelhante ao corpo de Jesus? E assim como ele é, nós o veremos? Portanto, meu querido irmão, você que já serve a Jesus, que creu em Jesus e é filho de Deus, não desanime com as lutas desta vida, não fique estagnado com as adversidades que vêm sobre a sua vida para desanimá-lo, para tirar a sua fé, tirar a sua paz na alma. Não permita. Veja a promessa de Deus.
se formos fiéis a Deus, se formos fiéis à sua palavra e amar a Deus, sendo filho de Deus, nós veremos a Jesus como ele é e o nosso corpo será semelhante a Jesus. Vocês se lembram quando os discípulos estavam fechados numa casa, num quarto, num cenáculo, com medo da perseguição dos judeus? Jesus, já ressurreto, vai a esta casa, ou a este cenáculo, e não precisa bater na porta, porque o corpo de Jesus não estava mais sujeito às leis da terra, às leis físicas da terra, e Jesus entrou sem a porta ser aberta. Ora, o nosso corpo será semelhante ao corpo de Jesus e, portanto, já ressuscitado, com o corpo glorificado, também nós passaremos por qualquer porta que esteja fechada, porque o nosso corpo será glorificado. Daí, termos estes benefícios é porque somos filhos de Deus. Se não formos filhos de Deus, nós não teremos estas bênçãos dos céus na nossa vida. Portanto, irmão Kélio, é fundamental o ser humano crer na palavra de Deus e tornar-se filho de Deus, crendo em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Pastor, é importante. Os cristãos, ele passa aqui na face dessa terra por dificuldade, por lutas, porque Deus ele usa isso para forjar nosso caráter. Forjar o caráter no calor da batalha. Você quer imaginar a alegria dos discípulos quando eles foram espancados? Porque eles receberam afronta por causa do nome de Jesus. E a alegria abundante dentro deles. Sabe o que eles estavam entendendo? Que Deus estava forjando eles para a batalha. Não só para a batalha aqui da terra, mas para a vida eterna. A alegria do cristão. Por isso que o mundo não entende a alegria do cristão. Como é que esse rapaz, essa moça, eles conseguem ficar alegres numa situação como essa? Porque o Espírito Santo de Deus dá um entendimento de que estamos sendo forjados no calor da batalha para aguentarmos as coisas dessa vida e nos preparando para a vida eterna. Provando, dando fruto de que o quê? A única coisa que verdadeiramente importa é Jesus Cristo. Por isso que Jesus ele não é o primeiro nem o mais importante. Ele é o único na vida de um cristão verdadeiramente convicto e convertido. Ele não consegue parar de frutificar, pastor, porque ele assume aquela natureza que o Espírito Santo de Deus dá, da santificação. É por isso que quando o cristão ele peca, ele fica incomodado. Ele não consegue ficar em paz com aquilo. Por isso, queridos, não é grau de perfeição que vamos alcançar aqui na Terra, mas através de lutas e até de dissabores, Jesus vai nos forjando para que possamos ser bênção para outros, mas também forjados para a vida eterna que há em Cristo Jesus, porque as coisas dessa vida não valem nem um centavo daquilo que é inefável e que está nos esperando na vida eterna. Aleluia! Glória a Deus. Verdade. E versículo 3 nos diz: e aquele que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qual é a esperança? É de vermos a Jesus. Qual é a esperança? É de sermos semelhantes ao corpo de Jesus. Então, quando você tem essa esperança, você purifica-se a si mesmo. Abstendo-se do mundo com as suas concupiscências, é decidir-se em servir a Jesus fielmente, segundo o que preceitua a sua palavra. O que tem esperança em Jesus, purifica-se a si mesmo. Procura aproximar-se de Jesus.
quer se parecer com Jesus, andar como Jesus andou, falar de uma forma agradável aos olhos do Senhor. E aqui eu me lembro do que eu preguei hoje lá no Cambeba. Deus agradou-se do testemunho de Enoque. Isso é muito poderoso, é muito forte. Deus se agradar do seu servo pelo seu testemunho de vida, pela sua conduta nesta terra, por não compactuar com o que é ilícito. É maravilhoso ouvirmos esta palavra do Senhor, como Enoque ouviu. Se andarmos também em santidade, em obediência a Deus e a sua palavra, nós receberemos palavras gloriosas do Senhor. E diz mais a Bíblia, quando naquele dia entra servo bom no gosto do teu Senhor. Servo bom, né? É aquele que dedicou-se a Deus com o coração quebrantado, servindo a Deus com excelência, e a bênção de Deus sendo derramada no coração daqueles que realmente amam o Senhor Jesus. Irmão Kelly, dá a sua consideração final para nós terminarmos. Vai dar 8, 9 horas já, né? Lembre-se do seguinte: Jesus Cristo não escolheu perfeitos, mas ele santifica e aperfeiçoa quem o ama profundamente. E aí, já são 8 horas e 55 minutos, né, pastor? E vamos lá, orar? Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. E você que ouviu esta palavra, que ouviu este assunto sendo debatido, você fora edificado pela palavra de Deus. Você quer ligar para nós, do nosso celular da rádio, você liga, aceitando a Cristo como Salvador, ou se reconciliando para tornar-se um servo de Deus, um filho de Deus, aleluia, abençoado pelo Senhor. Vamos orar com o irmão Kélio, e em seguida nós concluiremos. Maravilhoso, eterno e bendito Jesus, amado Rei da Glória, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Obrigado, Jesus amado de misericórdia, por esse momento que o Senhor nos fez, Jesus amado. Esse dia 25 de novembro de 2025, meu Deus e meu Pai. Um dia menos, Jesus amado de misericórdia, para a tua vida. Aleluia. Que o Senhor abençoe, Jesus amado de misericórdia, a todos nós. Que teu divino Espírito Santo possa nos inspirar a cada dia mais, fortalecer nossa alma, nosso corpo, nosso espírito, a te servirmos, Jesus amado de misericórdia, não por aparência para homens, mas, Jesus amado de misericórdia, porque nós te amamos profundamente. Dá-nos a tua bênção, tua graça, tua proteção. Dá-nos força, vitalidade e amor. Protege-nos, Jesus amado de misericórdia, quando formos para os nossos lares. Dada a tua bênção, tua graça, tua proteção. Que o Senhor nos abençoe, nos ajude e nos guarde. E abençoe, amado de misericórdia, a cada vida que está ouvindo o programa Ecos do Calvário. É o que lhe pedimos, Jesus amado, e lhe agradecemos desde já, no nome glorioso e precioso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, já estamos chegando nos momentos conclusivos do programa Ecos do Calvário, e com a bênção de Deus estaremos aqui na terça-feira para mais uma edição do programa Ecos do Calvário. Que a bênção de Deus, que a paz de Cristo inunde o seu coração e que tenhamos uma noite tranquila, abençoada, em o nome de Jesus Cristo. Amém. O programa Ecos do Calvário, apresentado pelo pastor José Ivan, vai ficando por aqui. Mas a mensagem do Senhor continuará ecoando no seu coração. Na próxima terça-feira, a partir das 20 horas, estaremos de volta aqui na Efraim FM.